Aquele que não teme já é o mais miserável desse mundo aí, achando autossuficiente. Mas Deus sabe. 7. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje eu fui na consagração lá na minha igreja e Deus confirmou essa palavra, porque lá também é a quinta profética, só que lá era consagração. Quando eu olhei assim, eu pensei, quinta profética, lá também. Eu fui lá, abri o meu zap rapidinho e falei assim, é quinta profética também. E Deus confirmou essa palavra no meu coração, uma palavra que eu amo, por sinal. Lucas 7:11, que diz assim: e aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos. Vira para o irmão que está do teu lado e fala assim: e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, fala assim, ó, perto da porta, este levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Fala assim, era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo lá, o Senhor moveu-se de íntima compaixão para ela e disse: não chores. E chegando ele, tocou o chifre e o levava parava. Os que levavam parava e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. E você poder se assentar, glorificando, exaltando e bendizendo aquele que é digno de toda a glória e de todo louvor. Essa passagem, irmãos, ela se encontra num cenário que não era muito favorável para aquela mulher. Só que é um cenário que aquela mulher ela já tinha passado algum tempo atrás, quando seu esposo morreu, e a grande multidão também o acompanhava. O cortejo acompanhava aquela multidão. Só que agora, naquela época, quando o esposo morreu, ela estava triste, porém, pastora, ela ainda tinha uma esperança, porque tinha o seu filho. E bem sabemos que geograficamente e naquela época, historicamente, naquela época, as mulheres que elas ficavam viúvas, o seu sustento vinha através do seu filho. Porque a mulher de antigamente não é a mulher de hoje, que vai para a feira, que vai para o Ceasa, que sobe em cima do caminhão. Não. As mulheres daquela época, elas trabalhavam dentro de casa. Elas serviam o seu Senhor, elas serviam o seu esposo, elas serviam os seus filhos. A mulher daquela época não era como eu e você, que vai, que faz, que pega, que quando o pastor não pode ir, a pastora que vai, quando o pastor não pode, a pastora está. Não, naquela época não era assim. E aquela mulher estava passando mais uma vez por um cenário muito difícil, muito triste. Porque quando se fala de perda, irmão, quem quer perder? Porque nós não fomos feitos para perder. Então a nossa matéria, ela não consegue aceitar isso. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, é algo que temos que passar, porque do pó nós viemos, do pó retornaremos. Louvado seja Deus. E aquela mulher já estava passando por aquela vergonha, né? Vamos dizer assim, por aquele luto, por aquela dor, pela segunda vez. Só que naquela vez, ali naquele dia, a situação era muito mais caótica. Porque além dela estar enterrando o filho dela, o único filho, porque saiu de dentro dela, irmãos, a gente perde um esposo, a gente sente, mas a gente perdeu um filho, irmãos. Para quem é mãe, se for mãe que nem eu, que sou uma leoa, o negócio fica estreito. Eu falo para o Senhor todos os dias: Jesus, eu quero ir primeiro, eu quero conforme a tua palavra, eu quero que meus filhos me enterrem, eu não quero enterrar ninguém, porque eu vejo a luta da minha tia, ela não vive, ela sobrevive.
Porque uma mãe que enterra um filho, ela não vive, ela sobrevive. E aquela mulher, ela estava indo naquele cortejo mais uma vez, com alguém que já estava naquele cortejo, que estava na outra vez, falando assim, mais uma vez, o problema não é estar com ela. Porque assim eles falam, eles não entendem, eles não conseguem nem entender que Jesus quer trabalhar na nossa vida e que nós vamos ser um exemplo para muitos. Aquela mulher não sabia que o começo, recomeço, né? Recomeçar, estava para acontecer na vida daquela mulher. E aquela mulher, ela vai, conjecturo eu, porque eu amo conjecturar a Bíblia, né? A gente gosta de pregar, a gente gosta de conjecturar. Acredito eu que aquela mulher está indo, né, Jesus? Senhor, é até aqui. O que será de mim após essa porta? O que será de mim após eu passar por esse portão? O que será de mim após eu chegar do outro lado? Louvado seja o nome do Senhor. Só que até então, aquela mulher estava chorando, aquela mulher estava triste, aquela mulher estava dando espaço. Mas ela não entendia e ela não sabia quem era que estava vindo de encontro com ela. Naquele momento, irmãos, está vindo de encontro a vida que manda na morte. Não, você não entendeu. Naquele momento estava vindo a vida que manda na morte. E ele a viu, a pastora, não foi ela que a viu, porque ela devia estar de cabeça baixa. Porque quando a gente está no auge do nosso sofrimento, no auge da nossa dor, muitas das vezes nós estamos de cabeça baixa. Satanás, por um momento, ele tenta nos oprimir, porque nós colocamos a tentamos ênfase para ele, dizendo que é para ele, que é ele que vai fazer todas as coisas, esquecendo que o autor e o consumador da nossa fé é Deus. É ele que nos conduz, é ele que nos permite. Jesus foi conduzido ao deserto. Por quê? Por Satanás? Não! Era propósito. Para que eu e você, nós estivéssemos aqui e um dia nós estaremos lá. Quando eu vou lendo, eu vou relendo, porque tu pode pegar 10 vezes, na 11ª é diferente. Ele se apresenta para você de uma forma diferente. E aquela mulher, quando ela chega na cabeça baixa, Jesus, a vendo-a, a Bíblia diz que ele se comove, ele se compadece. Tu imagina o coração do Senhor naquele momento, ele olha para aquela mulher, é a Bíblia que está falando, irmãos, que ele se compadece. Sabe o que é se compadecer, irmão? É eu sentir a mesma dor que você está sentindo, é eu me colocar no teu lugar. E ele se coloca no lugar daquela mulher, só que ele, irmãos, era o Todo-Poderoso, ele fala para aquela mulher, ei, mulher, vou botar aqui para dizer para mim, ei, Renata, ô Renata, levanta a tua cabeça, para de chorar, tira a tua lágrima. O filho morto, que estava destruído, tinha
situação, de limites. Ali, até ali, era um local dela de sofrimento. Você não está entendendo. Até você entrou, até ali. Após sair, irmãos, isso não é o varão de após sair, já está levando tudo lá. Tu chegou aqui, estava morto, mas tu passou dali, tem vida. Tu passou dali, tem vida. O menino levanta. Eu acredito que aquela multidão, porque tem que ter a multidão. Tem a multidão que te oprime, tem a multidão que tem que ter a multidão. Mas tem a multidão que é os testemunhas. Porque até quem não teve a coragem de ir, mas falou, vai chegar até ele. Ué, mas a filha da irmã Renata ressuscitou? Ressuscitou. Mas o filho da irmã Maria ressuscitou. Ué, aquele jovem que ela saiu do carro, saiu, irmãos! Eu conheço um Deus que tira e lavação do pecado, ela aqui, ó. Não era nem para estar viva. Quando eu cheguei aqui aí na pouco, eu parei ali na China, que a gente é acusado, né? Aí eu, ô menino, jovem. Aí meu marido já deve ter pensado, né? Vai começar ela. Que aqui eu me sinto em casa, irmãos. Me sinto em casa. Aí eu, aqui que é a igreja, nessa rua aqui que é a igreja da pastora, minha mãe me ensinou pastora a dizer, não sei, eu falei, como que tu sabe? Aí me ensinou a sair do carro. Aí meu marido deu mais calma. Mas essa rua aqui, que é a rua Sirene, falei, tá, obrigada, vai sair do carro. Quando eu saí, aí um profeta antigo, Renato! Eu falei, já não estou mais perdida aqui, não achava. Aí disse, eu não vi um outro irmão, é nessa rua aqui mesmo. Falei, glória a Deus, falei, estou em casa. Aí passei, olhei, falei, Jesus, guarda essa vida, guarda. Está morto, parada nele. Mas eu profetizei. Por que ele vai ter vida? E o Senhor vai arrancar ele dali? O fuzil cai, irmãos. O fuzil cai. Porque o Senhor tem poder para isso. Ou você está vindo, mas você já nem acredita mais que Jesus é esse, Senhor. A menina que louvou aqui, a pastora, ela ministrou. Será que você está louvando no automático? Ou você verdadeiramente tem achado os seus dias? Aleluia! Como que você está o teu dia a dia com o Senhor? Bom, porque você chegar e falar, pastora, vambora. Vai ter dias que você vai vir realmente no automático, que você vai vir guiado, você vai vir sendo trazido pelo Espírito Santo, porque a ajuda é tão grande que você não tem força de deixar nem para sair da cama. Mas você tem que parar para pensar e meditar. Será que você está gastando mesmo a tua vida por Ele? Será que tem sido para Ele mesmo todas as coisas? Será que o Senhor não queria trabalhar com aquela mulher para levar até o último estágio dela? Para trabalhar com ela e ver que era algo sobrenatural que Ele queria, mas tinha que ser algo de mais profundidade. Aquela mulher é referência até hoje para mim, para a tua vida. A Bíblia não diz o nome dela. Fala que ela é uma viúva da cidade de Naim. Mas não fala o nome daquela mulher, talvez para não se exaltar. Talvez o Senhor, Ele quer trabalhar na tua vida, mas Ele ainda não trabalhou. Porque a irmã Renata aqui ainda deve estar com algo assim que precisa ser arrancado, sabe? Meu Deus, aleluia. Talvez Deus ainda não ressuscitou o meu filho. Oh, Jesus. Porque talvez ainda não me
filhos que foram, ela não está morta não, ela dorme. Eles riram. A multidão riu. Pensaram. Tá louco. Não. Ela não está morta não, ela está dormindo. Aleluia. Talvez aquele que está pensando que está morto na tua vida só está dormindo. Eu estou mostrando a receber essa noite. Recebe vida aí, ó. Recebe vida aí, ó. Recebe vida. Isso, não acredita, não acredita. Isso, não acredita na tua casa. Vai ter que dar que está cheirando lá no vaso. Vai ter que dar pontinha. Recebe vida. O Senhor chamou tudo para o coração. Lázaro, sai para fora. Ele falou: Lázaro, vem para fora. Ao som da voz do Senhor, Lázaro ouviu. Ó, você, eu. Calma aí. É eu. Eu estava morto. Imagina a multidão. Imagina a multidão! Ei, Lázaro não morreu! Oh, aleluia, meu Deus. A cultura, Jesus é tão lindo que até o terceiro dia eles podem ressuscitar, eles acreditam nisso. Só que o Senhor ele chegou no quarto porque ele não divide a glória dele com ninguém. E ele chamou Lázaro pelo nome. Ele vai chamar o teu nome, Bruno, ele vai chamar João, ele vai chamar Renata, ele chama Eliseu, ele chama Levanise, ele chama Lázaro, ele chama Milena, ele chama Mariana, ele chama Marlon, ele chama pelo nome. E todos aqueles acreditam que está morto, vão falar: ei, estava dormindo. Ele olha para aquela mulher. Ele fala assim: mulher, para de chorar. Aquela mulher levanta o seu rosto, aquela mulher ela para de chorar. Mas eu acredito que naquele mesmo momento que aquela mulher ela para de chorar, ainda olha para o filho, porque ele ainda estava ali no caixão. Ela falando assim. Quando eu vejo isso, eu falo assim: mas Jesus foi muito ousado, né? Em falar para aquela mulher, porque, irmãos, no momento do nosso desespero, a gente não consegue ouvir nem a voz do Senhor. É mentira! Aquela mulher, ela simplesmente, a Bíblia diz que ela não fala nada, ela levanta a sua cabeça e o Senhor fala assim para ela: não chores. E aquela mulher, ela para de chorar. Ele toca no espírito, o menino levanta. O menino levanta. O menino levanta. Não, você não está entendendo. O menino levanta. Aquilo que estava morto, que já era mortejo, levanta. Aquilo que está morto, hoje é o som da voz do Senhor. Vai ressuscitar, vai ter vida. Todos vemos aquilo, todos vendo aquilo que aconteceu. Eles começaram a glorificar, começaram a temer e a tremer diante daquele que estava ali, que dava vida. É o meu Senhor, é o teu Senhor. É o meu Deus, é o teu Deus. É o meu Pai, é o teu Pai. É o meu amigo, é o teu amigo. Que não mudou, que é imutável, que é o mesmo. De ontem, hoje e eternamente. Eu não sei como que você chegou aqui. Eu não sei por que você chegou aqui morto. Eu não sei se é o teu